Amém? Você está no melhor lugar, que é a casa de Deus. Queridos, eu nesta tarde, eu quero conversar um pouco com vocês sobre marcas. Marcas. Então, por exemplo, se eu falar Consul, você fala o quê? Geladeira. Se eu falar Ford, carro. Então, a marca é uma coisa muito importante. São a forma de conhecer determinada pessoa ou algum objeto ou coisa semelhante. Mas, normalmente, as marcas destacam a qualidade de alguma coisa. Cada um de nós, você e eu, indistintamente, temos a marca do nosso pai e da nossa mãe. Está lá. Silva é a marca do Silva. Soares. E por aí afora. Stedley. Tem muitos nomes e que são marcas de família. Então, os filhos carregam as marcas do pai e da mãe. Mas não é só o nome. Também características pessoais que identificam quem nós somos. O que as pessoas dizem de você em Vilhena? O próprio Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Então é um desafio. E Jesus Cristo, ele tinha a marca dos nossos pecados. Os cravos que foram cravados nele eram as marcas dos nossos pecados que ele carregou. E ele deixou em cada um de nós a marca dele, que é a salvação. E da mesma forma que ele se dirigiu a Tomé em João 20, 27, e saudou aquelas pessoas, disse: paz seja convosco. Aí ele se dirigiu a Tomé e disse: coloque aqui o teu dedo, coloque aqui a tua mão no meu lado esquerdo. E ele desafiou Tomé: seja crente e não incrédulo. Creia, não duvide. Creia e não duvide. Hoje também, queridos, no decorrer do tempo, cada um de nós vai aderindo e adicionando em nós as marcas que Cristo deixou para nós e a prática de vida gerada por decisões e atitudes a respeito da marca de Cristo e da sua palavra. Jesus, ele definiu muito bem detalhes importantes para nós, para sermos realmente discípulos, porque quem tem as marcas do discípulo de Jesus, ele está com o nome dele escrito no livro da vida, e ele caminha com segurança rumo à salvação eterna. Para basearmos esta palavra, eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia
em Mateus, lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículos 24, 25 e 26. Vamos ler apenas 3 versículos. Mateus 16, 24 a 26. Eu quero pedir para as pessoas não ficarem se movimentando, por gentileza. As crianças que não foram lá para a sala, fiquem sentadinhas do lado do papai, da mamãe, das pessoas que estão aí contigo. Encontraram a palavra? Amém? Diz assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém. Meu Deus querido, aí está esta palavra que o Senhor disse naquele tempo, mas que ela é atual para nós, Pai amado. Por isso te agradecemos por ela e pedimos que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre estas vidas importantes e preciosas, e que o Senhor nos leve a entender esta palavra para praticarmos no dia a dia da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, da nossa igreja aqui na nossa cidade, Pai. Deus amado, no nome de Jesus, nos dê sabedoria e forças e coragem para praticarmos esta verdade. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, observem nesse texto a importância que Jesus dá à salvação. A forma como ele direciona a palavra para aqueles que querem ser cristãos. Aqueles que querem a salvação eterna. Então ele disse, se alguém, primeiro que ele não obriga, ele não disse, olha, todos vocês que estão aqui nesta tarde são obrigados a seguir-me. Ele não disse isso, mas ele disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu seguidor, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negar o meu eu. Negar os sonhos materiais. Sonhar, os projetos e sonhos têm que ser negados. Tome a sua cruz, que é a nossa vida na liderança dele, debaixo da vontade dele. E siga-me. Nós temos que andar após ele. E ele continua então falando que de nada adianta todos os bens materiais, porque nenhum de nós consegue com isso comprar a salvação eterna. No tempo de Jesus, então, queridos, nesse mesmo texto, os fariseus e saduceus pediam para ver uma marca que o identificasse. Eles pediam um sinal diferente, mas aqueles homens não criam em Jesus, uma vez que ele já houvera feito muitos milagres, e eles não queriam
acreditar. Eram incrédulos. Eles queriam só colocar Jesus Cristo à prova. Mas Jesus foi taxativo com eles. Ele disse assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Estranho, né? A maneira que Jesus respondeu para eles. Por quê? Aqueles homens eram profundos conhecedores do Velho Testamento. E o que é o sinal de Jonas, então? O sinal de Jonas é que ele ficou dentro do grande peixe, no ventre do grande peixe, por 3 dias. Assim também haveria, como houve, o mesmo sinal. Cristo ficou no seio, no ventre da terra, por 3 dias. E assim como Jonas foi expelido do ventre daquele peixe, assim também Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou da terra e está vivo. Mas o que é que Jesus esperava com isso? Da mesma forma que os homens de Nínive, aonde Jonas foi pregar depois que ele foi liberto do ventre do grande peixe, eles ouviram a palavra, temeram, se arrependeram e mudaram de atitude e de comportamento. Assim também Cristo esperava daqueles fariseus, saduceus, homens que não são diferentes dos homens de hoje. Gostam de ver os milagres, mas não acreditam neles. Não confiam no Senhor. E Paulo, falando aos Gálatas, ele também queria mostrar para aqueles cristãos judaizantes que queriam ser muito formais e não obedecer o amor de Jesus. Ele disse: então, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Está lá em Gálatas 6,17. E o que são essas marcas de Cristo para nós hoje, como discípulos de Jesus? As marcas de Cristo são as virtudes mais importantes na vida de um homem ou de uma mulher convertidos. O primeiro passo é a minha entrega a Jesus. É ali que começa a mudança da minha vida. Sem este passo, nós não temos garantia de nada. Ao contrário, nós precisamos ter a primeira marca de Cristo, que é recebê-lo como Salvador. E essas marcas eu quero citar algumas. Primeiro, eu já falei, a conversão. A outra é marcas do amor. Em João 13:35, diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, essa marca de amor é mútua. Amar o nosso irmão e ser amado. Embora eu não precise e não deva exigir amor da parte de ninguém, porque o amor de Deus através de Jesus é uma aliança
unilateral que Deus fez com os homens, muito embora sabendo que nós somos terríveis, pecadores, desleixados com as coisas de Deus. Mas Ele sempre acreditou na mudança que pode vir a acontecer. Então, se nós desejamos ser discípulos de verdade, temos que ser parecidos com Jesus, semelhantes a Ele. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então nós precisamos aprender a amar as pessoas. Mas tem muita gente que ama aqueles que estão perto, aqueles que nos abraçam, aqueles que nos dão carinho, aqueles que nos dão presentes. E aí é muito fácil. Mas Jesus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira, de um modo sobrenatural. E é assim que nós temos que fazer. Amar até aqueles que nos perseguem. Amar até aqueles que nos odeiam. Jesus fez isso com aqueles que o mataram naquela cruz. Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então cabe a cada um de nós viver em amor. Outra marca são as marcas provenientes da perseguição ao Evangelho. Como o pastor Evanildo acabou de falar aqui, que está acontecendo aquela violência toda na África, principalmente em Moçambique. É um terrorismo contra os cristãos. Fogo nas casas, nas vilas, nas igrejas. Grupos radicais contrários a Cristo. E nós temos que orar e amar também aquelas pessoas. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. E se nós temos amor a Cristo também, temos que agir da mesma forma. Outra marca, a marca da mansidão. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, se nós queremos ter uma vida de paz, uma vida tranquila, nós temos que também ter uma vida de mansidão. Porque com mansidão, nós angariaremos também mansidão da parte de outras pessoas. Quando nós agimos com violência, nós receberemos a mesma paga. Também, em Gálatas 3,12, ele aconselha e diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Queridos, a palavra de Deus, ela traz tantos adjetivos maravilhosos para nós. E por que nós lemos, achamos bonito e não pegamos essa marca para a minha vida? Por que eu não faço isso? Outra marca, santidade sadia e frutuosa. Santidade sadia e frutuosa. João 15, 8. Meu Pai é glorificado
pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Discípulos de Cristo. Muitas vezes a gente fala assim, não, porque o fulano, o ciclano são meus discípulos. São nossos discípulos porque nós ajudamos eles, nós cuidamos, nós orientamos, nós oramos, intercedemos, mas todos nós somos discípulos de Cristo. Outra marca, a marca do perdão. Em Efésios 5:32, Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, essa marca do perdão, querido, é muito forte. Tem pessoas que se queimam por coisas tão pequenas, tão insignificantes, geram uma contenda muito grande, como se diz no popular, uma tempestade em copo d'água. O que faz com que problemas que facilmente seriam solucionados se tornem insolúveis, se tornem problemas grandes. Por quê? Falta de perdão. Agora, como diz a oração que Jesus ensinou? Se nós não perdoarmos os outros, como é que nós queremos o perdão de Deus? É muito forte essa marca. Outra marca, a marca da obediência. Tem muitos textos, mas eu quero citar um que está lá em Deuteronômio 28, que diz assim: o próprio Senhor Deus nos faz essa promessa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Queridos, que palavra linda! Se atentamente ouvirmos a palavra do Senhor, tendo o cuidado de praticar esses mandamentos, o Senhor nosso Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Mas o que acontece? Nós colocamos em primeiro lugar os nossos interesses. E depois, se sobrar um tempo, se eu não tiver nada mais para fazer, eu vou fazer umas coisinhas para Jesus. A maioria de nós somos assim, mas não é assim que diz a palavra. E aqui, mais uma marca. A marca da renúncia. Tomar a cruz e seguir. É a marca inicial depois da decisão. E é opcional. É levar a cruz ou recusar. Quando nós ficamos em cima do muro, a vantagem está dada para o diabo e não para Jesus. Queridos, a igreja precisa assumir essa posição de ser discípulo. Eu tenho que ser. Se eu não carregar as marcas de Cristo, tem alguma coisa errada em mim. Não é na Bíblia, não é em Deus, mas aqui, se eu não tiver as marcas de Cristo. Começa com um ato definido.
renúncia. Renúncia. E renúncia não é só palavra, é atitude, é ato contínuo na vida do cristão. Todos os dias, todas as manhãs. Palavra, leitura, prática de vida. E a vida não para, queridos. A vida não para. Nós mesmos, você e eu, sofremos mudanças continuamente. Para que essas mudanças das marcas de Cristo possam gerar em nós atitudes que o mundo veja que Cristo realmente habita em mim e que o amor de Cristo está nas minhas atitudes. Iludidos estão todos aqueles que acham que a vida cristã é feita só de benesses e de prosperidade. Não é essa a igreja que Cristo deixou. Nós só somos discípulos quando tivermos as marcas, quando estivermos carregando a cruz de Cristo. Só, independente da idade, da cor, do sexo, do estado civil, do poder aquisitivo, do grau de intelectualidade, tudo carregar a cruz de Cristo. Amém? Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé.